Evangelho de João, capítulo 5. Duas coisas essa tarde. O pastor mandou, né? E Deus me deu essa palavra no meu coração. Uma mensagem talvez que você já tenha ouvido, e talvez você conheça até melhor que eu essa passagem. Diz que tinha um irmão que o pastor pregava sobre o cego de Jericó. Isso aqui eu acho que algumas pessoas sabem. E toda noite o pastor falava sobre o cego de Jericó. Irmãos, hoje eu quero ter a passagem. Os irmãos já diziam do cego de Jericó. A igreja repetia, porque sabia que era do cego de Jericó que ele ia falar. E uma vez o cego enxergava, outra vez ficava cego, Jesus curava o cego. E toda noite eu estava curando o mesmo cego. Os irmãos estavam ouvindo. E depois aquela irmã foi fazer uma reclamação para a superintendência, para a regional. E quando chegou, ele disse: eu não aguento mais o meu pastor falar sobre o cego de Jericó. Parece que só tem uma passagem na Bíblia, a do cego de Jericó. E o superintendente disse: a irmã já sabe aonde está escrito a passagem do cego de Jericó? E a irmã olhou para o superintendente e disse: não sei. Então o pastor manda ele pregar mais uma vez, que é para você decorar o que está escrito. Onde está escrita a passagem do paralítico de Betesda? João capítulo 5. Então eu vou pregar mais uma vez, que vocês vão saber. Quem sabe decora? Quem é capaz de vir aqui na frente e contar toda a história? Vamos contar algumas histórias aqui do paralítico de Betesda. João capítulo, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. E levanta a mão e diga: vai acontecer o movimento hoje. Aconteceu. Só quem tem fé vai dizer: diga, vai acontecer hoje. Vai acontecer hoje. De vez em quando, diga assim, não é o caso de hoje. Não é o caso de hoje. Porque o nosso caso não é de vez em quando, é todo dia. O nosso caso não é de vez em quando. Então vamos continuar. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois que a água agitada, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico. Fazia quantos anos? 38. Não é 38 dias? É 38? Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Você quer ficar são? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, chega um mais esperto do que eu e entra primeiro. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pegue a tua cama, a tua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua cama ou a sua maca e começou a andar. E isso era no sábado. E diga assim: hoje é domingo. Hoje é domingo. Vai acontecer uma coisa. Vai acontecer a mesma Porque o anjo do Senhor está aqui para te dar vitória. Feche teus olhos e comece a falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, ela é vida, ela é poder. Nós estamos aqui como ministro do Senhor. Eu sou ministro do Senhor essa noite para pregar a tua palavra. Fala conosco, levamos sobre nós a tua unção, a tua glória, Senhor, que haja cura, que haja milagres como houve naqueles dias no tanque de Betesda, Senhor. Eu acredito que nessa noite, Pai, essa igreja é um tanque de Betesda, aonde, meu Deus, o Senhor vai operar sinais e maravilhas, porque é isso que nós pregamos, é isso que nós vivemos. A Bíblia é sagrada e ela diz assim: Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Diga para o seu irmão: receba a vitória. Presta atenção, irmão. A história desse paralítico aqui, que a Bíblia não diz o nome dele, mas o chama de um paralítico de Betesda. É muito interessante a história desse homem. E nós tiramos da história dele, do que aconteceu com ele, lições para a nossa vida. Nós aprendemos com esse homem
algumas lições de perseverança, principalmente, de persistência, de quando que a gente quer alguma coisa, precisa lutar com aquilo, o objetivo que a gente quer, e não atirar para tudo quanto é lado. Tem uma meta definida, tem um objetivo de vida. Este homem, ele tinha um objetivo, que era ser curado. Eu pergunto para você, qual é o objetivo que você tem? E em que direções você está tirando? Nós precisamos ter alvos definidos na nossa vida e saber aonde eu quero chegar, até onde eu vou, quais são as metas que eu tenho que usar para alcançar aquilo que eu quero. O homem, ele tinha um objetivo de ser curado, ele tinha uma meta, era chegar ao tanque. E ele não desistiu daquilo que queria. Ao contrário de nós, que acontece comigo e com você, nós desistimos com facilidade daquilo que queremos. Principalmente se aquilo que queremos está tão difícil, e a cada dia se torna mais difícil ainda, e parece que a gente não vê nem uma luz no fim do túnel. Ontem eu estava trabalhando, estava trabalhando em segurança, e ali no local houve um blackout, a energia acabou, que a moça estava assim, apavorou, e ela olhou para mim e disse assim, e ela falou de uma doença terrível que está acontecendo com ela, e ela falou, nesses dias agora, está apavorando mais. Eu peguei o olho assim, já até olhava de Deus para ela e falei assim, sabe que você tem uma possessão demoníaca. E ela olhou mais assim para mim e disse, o que é isso? Aí comecei a explicar para ela, e falei para ela, o negócio é o seguinte, você precisa procurar uma igreja evangélica, fazer um tratamento espiritual, você precisa ser curado disso. E ela espantou assim, e ela ficou interessada no assunto. Aí voltou a energia logo, e ela ficou ali e tal. E eu preguei o evangelho para ela ali, falei de Jesus para ela. Nós precisamos mostrar para a humanidade Jesus, apresentar Jesus. Ele é a solução. Hoje as doenças chamadas doenças modernas, hoje, que depressão e tantas outras coisas mais, né? Tem feito pessoas pular de ponte aí. Esses dias atrás eu estava no meu serviço, de repente, alguém pulou de uma ponte. Pessoas tomando decisões que o diabo diz para ele, olha, o melhor para você é acabar com a tua vida. Você não vale nada, pula daqui, tira a sua vida. E nós precisamos apresentar Jesus para a pessoa. Você precisa ter algo definido. O que aconteceu com este homem? Quais são as barreiras que ele enfrentou para alcançar aquilo que ele queria? Ele enfrentou algumas barreiras, e eu quero falar para você algumas barreiras que este homem, chamado paralítico de Betesda, enfrentou. A primeira barreira que ele enfrentou para chegar até o tanque, ele enfrentou uma multidão de gente. E todas as pessoas queriam a mesma coisa que ele queria. Não é difícil quando a gente quer alguma coisa e vai prestar um concurso, muita gente quer aquilo que a gente quer. Eu lembro de quando nós fomos no interior de São Paulo, eu fui, não sei se contei para vocês, eu entrei numa fila, aconteceu por 2 ocasiões comigo isso. Eu entrei na fila para fazer inscrição, o prefeito estava doando umas terras lá, e eu entrei na fila, e quando eu entrei na fila, eu olhei assim, eu era o último da fila. E tinha praticamente a cidade quase toda ali naquela fila. E eu olhei assim, a fila fazia volta no quarteirão. E eu olhei, e a minha esposa determinou que ela queria no lote, em tal lugar assim, um lugar mais centralizado, e não queria no outro bairro que era mais para a periferia. E eu entrei na fila ali, irmão, e Deus me deu aquele lote que nós queríamos. Havia multidão de pessoas querendo a mesma coisa que eu queria. Havia multidão de gente querendo a mesma coisa que o paralítico de Betesda queria. Talvez você está querendo alguma coisa, mas tem tanta gente querendo aquilo que eu quero. Mas você precisa ser determinado naquilo que você quer. E tem uma coisa, irmão, você tem Jesus ainda. E faz a diferença Jesus no poder. E eu lembro de uma outra feita, que quando eu entrei numa fábrica de papel higiênico, no interior de São Paulo, e quando eu fui ali levar o meu currículo ali, para entrar na firma, a moça, a secretária, olhou para mim e disse, olha, você pode até deixar o seu currículo aqui, mas eu vou falar uma coisa para você. Vai ser muito difícil de pegar, porque a fila é enorme. Eu vou só mostrar para você o tanto de currículo que a gente tem aqui. E ela mostrou uma pilha e colocou o meu embaixo. E disse, olha, eu vou colocar o seu aqui. Boa sorte! Ela deu uma risadinha ainda. Boa sorte! Ela não conhece o meu Jesus, né? E depois, quando foi menos de um mês, eu entrei ali. E quando eu entrei ali, eu lembro de algumas pessoas que chegaram e disseram, você tem costa quente lá. Você tem alguém que... um padrinho lá dentro.
Porque eu fiz ficha tanto tempo.